veio presencial porque tá aí. Ah, Então tá, gente. tem Vamos que trabalhar na tá bem Ana Beijo. Mandou o link de férias. Mandei. Botou só pelo nada mesmo. Aí deu pra gravar? Não, agora tá gravando no Zoom. Tá pelo Zoom, né? Tá. Não, aí que eu estava falando para vocês, essa questão da diabetes, então, gente, ela entra nesse caso da falta do ADH, isso aqui não tem relação com insulina, tá? Quando eu falo da insípidos, não existe uma relação com a insulina, não tem nada a ver. Então, aqui tu não vai usar insulina, tu tem que, né, na verdade, fazer um estudo neurológico para ver se tem tratamento ou não, porque às vezes é a hipótese que é a que está liberando hormônio, e às vezes é o hipotálamo, que é quem está produzindo hormônio. Então, tem que estudar para ver onde é que está o problema. Uma pessoa dessa, então, 2 litros de água não é o suficiente. Não, ela vai tomar às vezes 4, 5 litros e não vai segurar. Ela vai Não sei se vocês viram aquele caso, que ele não é daqui, mas ele não. Ele tem que beber água todo o tempo, senão ele pode morrer. É o caso da pessoa com que ele dorme e daqui a pouco ele acorda morrendo de sede, se não tomar água ele morre. É o caso da pessoa com diabetes insípida. Entendeu? Porque como tu não segura a água no corpo, tu precisa estar toda hora consumindo. Sim. Entende? Oi. Agora eu quero ouvir. Então aí? É o Luiz? É o Luiz? Achei que a Duda também tinha entrado. Fala, Luiz! Tá tudo certo aí? Ele botou oi, sim. Onde é que tá o outro da Duda? Meu amigo, agora a gente fala, manda minha câmera. Não, tô brincando, não vou nem te enxergar sobre isso. Tá, viu? Olha só o recadinho da Ana, acho que a Carol acabou botando ali, né? Mas não vai ter mais as funções online, a não sei se tem algum atestado, alguma coisa assim, tá? Aí vai ficar as gravadas, caso a pessoa não consiga vir, assiste a gravada. Por causa da função do Zoom, né? Tá bem, obrigada. Então, qualquer coisa, tu prende o grito aí se a gente não te ouviu, Luiz. E se tiverem alguma dúvida, mandem no WhatsApp, por causa que não dá pra... Então perfeito. Não dá pra receber também. Manda no WhatsApp ali, porque aí atrapalha a função da projeção. Então, gente, olha só. Então, voltando a essa relação, eu botei aqui, ó, diabetes. Então, insípidos, falta do ADH, tá? Amélitos tem relação com a insulina. Na juvenil, que é tipo 1, ausência da insulina, ou insulina defeituosa, que não consegue se ligar. Lembra do modelo chave fechadura que eu falei para vocês? Tem que ter um encaixe perfeito, etc. Ela não é produzida bem. E a tipo 2, condição física, principalmente obesidade, né, a relação do excesso de peso corporal, que vai estar relacionado com a insulina não consegue se ligar. Tá? Então, fazer uma retomada do que a gente estava falando lá anteriormente. E a tireoide, gente, aí sim, essa glândulazinha que está nessa região do pescoço, e ela vai produzir os hormônios T3 e T4. T3, porque tem 3 moléculas de iodo. T4, porque tem 4 moléculas de iodo. Uma das coisas que causavam muito problema também no hipotireoidismo, que é a baixa produção dos hormônios da tireoide, era a ausência do iodo. Então, para corrigir isso, se colocou iodo na suplementação do sal de cozinha. Como a gente usa ele todos os dias em vários tipos de alimentos, a gente acaba suplementando, porque a quantidade é pequenininha, a gente precisa, mas precisa ter sempre, né, diariamente, a presença do iodo. Então, a gente tem o problema agora, o ocasionado, geralmente não é a pessoa que não consome o sal, mas sim um problema, às vezes, pode ser genético, outros fatores. Tem gente que desenvolve até câncer na tireoide, tira a tireoide fora, mas o uso do hormônio é contínuo. Quem tem hipertireoidismo toma o resto da vida do medicamento, e quem tem hipotireoidismo também, hiper muito e hipo pouco. Vai, e agora comigo. então ela tem a tireoide desregulada, tem que investigar. E tem alguns sintomas para saber que tu tem isso? A rinite começou. Tem sintomas claros para saber que tu tem isso? Hipertireoidismo. A pessoa tem a tireoide que engorda, que a pessoa diz. Não é a tireoide, a pessoa que... E, na verdade, a pessoa também não engorda. Ela retém muito líquido. Ela acaba engordando um pouquinho.
Ah, aqui da limite curiosa. Sim, começou a montar tudo dentro de casa de novo, né? Tá louco, nem falar. Vou dar uma coisa agora. A pessoa retém muito líquido, porque esses hormônios, eles aceleram o metabolismo. Quando tu diminui a quantidade desses hormônios, tu vai reter muito líquido, tu vai digerir muito devagar. Então, a pessoa tem, por exemplo, problema. Ela tem muita sonolência, falta de energia, ela come, ela demora muito tempo para defecar, né? Leva 4, 5 dias, às vezes, para ir aos pés, né? A pessoa toma água, mas não vai toda hora no banheiro urinar, ou seja, detém líquido no corpo. Então, todos esses problemas estão ocasionados graças ao hipotireoidismo, que é a baixa quantidade desses hormônios. E não é só coisa que me fazem, mano, que eu não tô nem olhando. Não, a gente tá falando de isso, eu vi que vai vir aula. Ah, tá. E aí, gente, quando a gente fala do hiper, aí eu não sei se vocês já viram, tem um ator da Globo que fazia Zorra Total, eu não lembro como é que era o nome dele, mas ele tinha os olhos saltados, gente. Não. E o hipertireoidismo dizem que faz até retração das membranas do olho. Literalmente, a gente faz uma retração e o olho parece que saltou para fora. A pessoa tem o contrário disso. Ela não retém líquido, então ela é seca, bem magra. Ela também não retém reserva energética, né, de gordura corporal. Ela come e já vai no banheiro defecar bem rapidinho, muitas vezes, né? Levantou da mesa do almoço, já foi pro banheiro. Ela não consegue dormir, aí ela já tem insônia, que ao contrário, tem o hipo, né? E ela vai estar sempre muito acelerada. E é por conta desses hormônios em excesso no corpo também. Também tem que tomar medicamento para regular, tá? No caso também que está entre a baixa e a alta, pode ser uma desregulação da glândula mesmo. Né? Então, uma hora ela está produzindo muito. É que, na verdade, nesses dias que a gente tá vivendo, não tem como a gente não desregular muitas coisas. Ah, tá louco. regulando. Até a menstruação, gente, desregula. Ah, não. A pessoa está estressada, daqui a pouco atrasa a menstruação, ou bem. Tem gente que diz, prof, eu estava dando aula, mas não me disse, prof, para mim é o contrário. Eu fico nervosa e a minha menstruação vem antes. Eu digo, acontece, isso regula o corpo. Não? O hormônio, principalmente, ele é regulado pela nossa condição fisiológica. Calcitonina, deposição de cálcio nos ossos. Aí eu preciso também da vitamina D associada a isso para fazer essa absorção. Cuidado com a vitamina D, gente. Vitamina D, a gente falou na bioquímica da célula, né? Ela vai ser encontrada em alguns alimentos, principalmente o salmão, alguns peixes, tem grande quantidade de vitamina D, alguns queijos, etc. Mas aqui ela é considerada uma vitamina. Se eu for tomar sol para produzir vitamina D, eu considero ela um hormônio. Tá? Então, cuidado com isso. Ela é um hormônio quando eu produzir. Quando o meu corpo está produzindo é um hormônio. Quando eu estou ingerindo na alimentação, ela é uma vitamina. Uma suplementação alimentar. E aí, gente, calcitonina deposita cálcio nos ossos, ou seja, ela é responsável pelo enrijecimento do nosso osso e pelo crescimento também, muitas vezes, né? Porque, como eu falei para vocês, é a entrada de fosfato de cálcio. O hormônio oposto é o paratormônio produzido nas paratireoides. E são as paratireoides? São 4 glândulazinhas ao lado da tireoide. Lembrando que a tireoide é essa daqui, tá? Só falando de sintomas, né, do hiper. O bócio, que é o inchaço da glândula no pescoço. O pescoço tem a glândula bem saltada. É uma das condições também de quem tem o Eu tive uma vez a isso, glândula incha. a médica achou que eu tinha isso. E aí fiz os exames, era um inchaço das minhas línguas. E aí, O amígdala tá tendo isso, tá mais inchada. Aí eu tive que ficar acho que 5 dias tomando direto na veia, porque antibiótico oral não adiantava. Acho que tu falou aquela hora. Pro meu mãe, uma vez ele é médico. E aí eu tava na casa dele, ele olhou assim pra mim. Que chata, que não tem problema na tireoide. E eu, não. Por favor, porque a pessoa também tem pescoço menores, pois é. né? Tem que cuidar que a pessoa isso é uma confusão. Mas até gordura no pescoço. Pois é. A pessoa que Eu tem alta taxa de gordura, a circunferência do pescoço também conta muito para medir a bioimpedância. Bioimpedância, que é uma das medidas que eles fazem, que é do pulso e do pescoço. Tem que ter uma medida lá que a gente precisa para fazer funcionamento físico. Gente, paratormônio é o oposto da calcitonina. Calcitonina, deposição, paratormônio, retirada de cálcio dos ossos. Lembrando, aqui em relação ao TRI com histologia, porque
Qual a função do osso? Estrutural, para me movimentar, ele é rígido, né? Ao mesmo tempo, ele é a minha reserva natural de cálcio. Para que eu preciso de cálcio? Para coagular o sangue e para fazer contração muscular. Lembra que eu falei para você? Então, contração muscular, a gente fala o tempo inteiro, porque a gente se mexe o dia inteiro, e o próprio músculo cardíaco está lá batendo, o diafragma está fazendo movimentação para estar respirando, então a gente precisa de cálcio. Quando a gente não ingere o cálcio na alimentação, a gente vai retirar do osso e pode causar a osteoporose, que é a abertura maior desses fragmentos do osso, porque foi retirado muito cálcio, fragiliza o osso. E a pessoa pode quebrar o osso com muita facilidade por conta disso. Tem gente que acontece com doença de ossos de vidro, também tem uma outra, né, relacionada a isso, tá? Pâncreas. Bom, aí é aquilo que a gente estava falando da insulina, que eu já expliquei para vocês, né? Então, a insulina, ela vai... Cuidado, pâncreas é uma glândula mista. Suco pancreático na parte exócrina, que é quando ele libera o suco lá no intestino para fazer a digestão. E a parte endócrina, aí sim, a gente tem as células beta, das glândulas pancreáticas, e as células alfa. Nas células beta, a produção da insulina, tá? Que aí a insulina estimula o quê? Armazenamento da glicose, lembrando. Aonde que eu vou armazenar a glicose? No glicogênio, no fígado e no músculo. E também, depois, na forma de triglicerídeos, na forma de gordura, dentro da célula de Cori, tá? Quando eu tenho a formação do glicogênio, tá? Eu tenho o hormônio que estimula isso, a insulina. Eu tenho um excesso de glicose que vai ser armazenado pelo glicogênio. Lembra que tem uma outra função que eu falei para vocês, que é glicogenólise. Glicogênio sendo quebrado. Lise quer dizer quebra. Glicogenólise é quando eu estou quebrando o glicogênio no fígado e no músculo porque eu não me alimentei. Quando que eu vou liberar isso? Aí eu vou ter a liberação do glucagon. Então, eu vou estimular as células alfa, né? E eu vou liberar o glucagon na minha corrente sanguínea. Então, aqui está mostrando os caminhos. Ó. Aqui é armazenamento, aqui estimula baixa taxa de glicose, estimula as células alfa, inibe as beta, que é não produzir insulina. E aí eu vou quebrar o glicogênio e vou liberar a taxa de glicose na minha corrente sanguínea. Lembra da reação glutão-fuga que eu falei para você? Inclusive do estresse, da ansiedade? Nós carregamos muita adrenalina na corrente sanguínea. Aí eu falei para vocês, a gente pode ter diabetes emocional, que é quando a pessoa está quebrando glicogênio porque está liberando o glucagon, porque está com uma descarga de adrenalina constante. Então, a reação de luta-fuga na natureza, ela ocorre quando te coloca numa situação de perigo. Tá na frente de um predador, freia o carro de repente, fica aquela tremedeira, às vezes, né, aquela aceleração cardíaca, que alguém cruzou na tua frente de repente, sei lá, uma coisa que acontece. Mas também a ansiedade, por quê? Porque tu tá sempre com medo da prova que tu vai fazer amanhã, da agenda que tu não organizou para amanhã, qualquer outra coisa que vai acontecer no futuro, te coloca na reação de luta-fuga. Tá? E também hipertensão arterial, lembra que eu falei para vocês, existe a hipertensão emocional, que é quando a pessoa se colocou também, tem descarga de adrenalina na corrente sanguínea, e a média pressão, a gente falou, hipertensão, teve, né? Hipertensão 19/12. Então, é exatamente por isso que tu te coloca naquela situação de perigo, libera adrenalina. E pior é que a gente nem sente, né? Que tá pressão alta, não tem sintoma nenhum. Não tem. Abaixa, tu quase desmaia, tu passa mal, tu desmaia, às vezes, né? Mas a alta não. E depois, geralmente, quando ela dá sintoma, uma dor na nuca, e aí é quando ela já tá lá disparada. Eu tava lá, tinha um vídeo, tava com a pressão baixa, mas ele recém tinha feito um transplante de medula. Aí a médica pediu um raio-x para ver se tava tudo ok. Aí tem uma razão, porque aí você tá fazendo uma consulta de transplante, é fora do funcionamento normal, né? Gente, então aqui, ó, tipo 1, o pâncreas libera a insulina, mas ela não se liga. Tipo 2, libera a insulina, ela não consegue se ligar, né, ou também não produz, tá? Ou ela não consegue liberar na forma que tem a configuração do receptor de membrana, que aí ela não vai funcionar, ou produz em baixa quantidade, ou não produz, muitas vezes, aí tem vários casos. Quando é o tipo 2, produz insulina, mas ela não consegue se ligar porque a célula está no meio da gordura. É diferente. Isso aqui já é o neném, o lugar que estou olhando. Puxa, como estou fora de forma. Só uma coisa a fazer.
não pode perder as banhas amárias. E ele bota, tem gente que faz isso, às vezes, né? Aquela cinta, a mulher nem respira. O que aconteceu aqui? Ele perguntava qual, não resolvia o problema, ele ironizava, né? E aí perguntava qual tipo de doença que ele estava predisposto. Seria também infarto do miocárdio, porque a gordura visceral, como eu falei para vocês, na região da barriga, significa que o coração pode estar espremido às vezes no meio da gordura. E também a condição do diabetes, tipo 2. Tá? Então, a gente pode relacionar vários tipos de doenças, mas com circunferência abdominal ou a risco cardíaco é diabetes tipo 2. Suprarrenais. Aí tem os hormônios que a gente estava discutindo ali. Por exemplo, cortisol, gente, ele é necessário para o funcionamento do meu corpo e é normal eu ter cortisol na corrente sanguínea. E eu preciso dele. O problema é a alta dosagem de cortisol. Você já deve ter ouvido falar várias vezes que a pessoa estressada libera grande quantidade de cortisol. Aí sim, olha só, ele é um glicocorticoide que diminui a permeabilidade do capilar sanguíneo. Ele é um processo anti-inflamatório do corpo. Ou seja, ele previne o processo inflamatório, que é uma reação contra um micro-organismo, ou muitas vezes uma reação alérgica, né? Algo que está combatendo o invasor. O que acontece quando eu tenho alta dosagem de cortisol? Baixa imunidade, a pessoa fica doente, qualquer coisa. E isso é relacionado ao estresse. Então, outro efeito do estresse que a gente ainda está discutindo, né? Mas, como eu falei, eu também preciso dele para combater os processos inflamatórios, né? Então, por exemplo, quem tem uma rinite, uma sinusite, também tem muito processo inflamatório, aí tem baixa quantidade de cortisol, tá? Então, eu preciso regular. E os corticoides vão vir exatamente para isso, tá? Aldosterona, aí um mineral corticoide. Aí eu vou regular principalmente o nível de sódio, né, no meu corpo, que eu preciso. Bomba de sódio e potássio, por exemplo, né, fazendo aquela regulação, eu preciso também de sódio. Só que aumenta a retenção desse sódio lá nos rins para o acúmulo de água no corpo para aumentar a pressão arterial. Quando é que isso acontece? A pessoa que tem a pressão baixa para reter água, mas não agora porque não está bebendo água, para reter água, para aumentar a quantidade de líquido nos meus vasos sanguíneos, e quando eu tenho mais líquido, eu tenho uma pressão arterial maior também, tá? E na medula, também das suprarrenais, a gente tem a liberação de adrenalina e noradrenalina. Então, relacionados com a relação de luta ou fuga, como eu falei para vocês. Principalmente no susto, né? A adrenalina, que é a epinefrina. Noradrenalina mantém a pressão sistêmica. Gente, aqui, ó, já lembrei. Testículo e ovário. Nós também temos, as mulheres, nas suprarrenais, produção de pequena quantidade de testosterona. Pequena quantidade de testosterona. Mas a gente tem testosterona na nossa corrente também. Como eu falei para vocês, por que a gente não se masculiniza, então? Porque é pequena quantidade. Ela está relacionada com o apetite sexual, sensações de bem-estar, prazer, etc., mas baixa quantidade. Quando a mulher toma bomba lá, que também tem testosterona, aí sim ela vai ficar masculinizada, porque eu tenho uma desregulação, eu tenho alta dosagem de testosterona e baixa estrogênio e progesterona. Aí eu vou prevalecer com algumas características mais masculinas. Mulheres que têm alteração aqui nas suprarrenais podem ter. Aí acho que tem uma blogueira que escreve meu nome, tá falando, né? Tem a voz grossa. Não lembro onde é que alguém falou isso. Que é doença. Acho que eu achei que era doença, mas não foi. Que tu falou até que conhecia. Tem a voz grossa, né? Aí sim, problema nas suprarrenais. A pessoa está produzindo grande quantidade de testosterona. Pode ser um câncer, pode ser só uma desregulação fisiológica, tem que investigar a glândula para ver o que está acontecendo. E o homem também. A alta quantidade de testosterona e baixa de estrogênio também por conta das suprarrenais, tá? Pelos esteroides. Bom, testículo. Então, testosterona, tá? Quando eu colei a imagem que eu falei muito grande, ou na área de salvar o PDF, desconfigurou no vídeo. Testosterona, desenvolvimento dos órgãos sexuais, caracterização sexual masculina. Ovário, estrogênio e progesterona. O estrogênio, principalmente no desenvolvimento das características sexuais femininas e dos órgãos sexuais. A progesterona para preparar o útero para uma possível gravidez, que é depois do processo de ovulação para seguir. Né? Quando ele foi fecundado, o óvulo ele vai seguir porque teve um espessamento do endométrio, etc. E tudo isso por conta da progesterona.
E foi. Fisiologia era isso, gente. Vou fazer algumas questões que eu sei que vocês estavam com dúvida em algumas, né? A Duda não entrou online? Entrou, era ela que tinha, ela falou que tinha dificuldade no sistema. Ai, Escritora, diretora, né? esse aí. Que ela- Duda, manda suas dúvidas aí. Oi, tá me escutando? Oi, tô. Achei que você ia mandar no grupo ali. Pode falar. Ah, eu tô vendo, eu acho que é numa do VUF, eu acho que é, se não me engano. Deixa eu ver. A 12. Ali está no início. Não tem? Ela mandou no grupo. É a 12 É, da essa URGS de 2020. A qual? A 12 da URGS de 2020. Tá. Deixa eu só ver aqui. Duas. Tá. É a de VOF mesmo. Então, vamos fazer juntos aqui, ó. Assinar com V de verdadeiro e F para falso. As afirmações abaixo sobre a função renal e a manutenção do equilíbrio hídrico nos seres humanos. Primeira, gente. O sangue chega no glomérulo para ser filtrado através da arteríola, desculpa, aferente. Gente, o que acontece? O sangue, lembra que eu falei para vocês que o glomérulo... Bem, Obrigada. Lembra que eu falei para vocês? Não, capaz, eu já converso. Lembra que eu falei que o glomérulo é um emaranhado de vasos sanguíneos, por isso que é um aglomerado, olha o nome, glomérulo, um aglomerado de vasos sanguíneos, que são muito fininhos, que são chamados de capilares, inclusive por isso, que eles lembram fio de cabelo. Quando eu tenho um estreitamento de um vaso, eu tenho uma pressão maior. Lembra que eu falei para você, se eu apertar a ponta da mangueira, quando eu estou lavando um carro, por exemplo, não aquela tecnológica, sem a ponteira. Quando eu aperto a ponta, aumenta a pressão da água, que é a pressão hidrostática. O meu vaso sanguíneo funciona assim. Se ele diminuir o diâmetro, eu estou aumentando a pressão do sangue passando ali. E aí nós temos as arteríolas aferentes e eferentes. Qual a função delas? A aferente está trazendo. E aí, eu vou confundir aferente e eferente. O nome é parecido? É. Mas aí tu lembra que a aferente está trazendo e a eferente é quem vai efetuar a ação de levar o sangue de volta. Lembra que a gente classificava também o sistema nervoso? Nervo aferente, o que estava levando a informação para ser processada na medula. E lembra que eu tudo vou processar no sistema nervoso central, então lá na medula, no encéfalo, no arco reflexo. Eu processo na medula e trago pelo nervo eferente. Quem é que vai efetuar a resposta? O nervo eferente. Que vai ligar na minha placa motora, no músculo, e vai fazer o músculo da perna contrair ou levantar a perna espontaneamente. Então, a aferente está chegando e eferente está fazendo, ou está levando de volta a informação. Nesse caso aqui, eu estou filtrando sangue. Então, as células sanguíneas que não despejaram aquele fluido, na verdade, o que vai despejar dentro da cápsula do glomérulo, que é a cápsula de Bowman? Aquela cápsula ao redor. Cápsula nefrítica hoje, a gente chamava de Bowman, porque era o nome do cara que descobriu, né? Vai levar de volta as células sanguíneas e nutrientes grandes que já não passaram ali. Vai passar plasma e alguns nutrientes, como glicose, etc., que depois eu também vou reabsorver e também vai ser levado por esses vasos sanguíneos que estão passando nas regiões do túbulo contorcido proximal e tal. Então, a gente está levando de volta algumas substâncias para a corrente sanguínea. Tá, Duda? Então, a primeira foi a primeira da verdadeira. A dúvida, me para Essa aí. aqui é uma dúvida que eu tive também, peraí. Tá. Tá na mesma questão? Não, eu só vou seguir a questão, mas tu acha aí então, tá? Depois, a taxa de filtração glomerular, então a segunda afirmativa, tá? Taxa de filtração glomerular é mantida por um mecanismo autorregulatório que contrai as arteríolas aferentes quando a pressão sanguínea diminui. Não, gente, aí é uma função falsa, porque a gente vai ao contrário. Taxa de filtração glomerular. Deixa eu só ver aqui o que ele está falando. É uma manutenção do mecanismo autorregulatório que contrai as arteríolas e a pressão sanguínea diminui. Lembra que eu falei para vocês da função quando eu contraio a arteríola, quando o vaso diminui o calibre, eu aumento a pressão?
Lembra que eu falei? Então é exatamente isso. Se eu tenho estreitamento do vaso, que é a contração, aí eu tenho aumento da pressão e não diminuição. Por isso que a segunda está falsa. A terceira, a reabsorção de sódio nos rins é controlada pelos hormônios aldosterona e angiotensina. Sim, lembra que eu falei que a aldosterona ela vai controlar a reabsorção de sódio nos rins, principalmente e a angiotensina, né, para mim regular a minha pressão arterial quando ela cai. Então, quando ela cai, eu preciso reter mais líquido para aumentar a quantidade de fluido, né, dentro do vaso para aumentar a minha pressão. Então, é exatamente ali que a gente vai ter esse controle. E a última, gente, o hormônio antidiurético, que é o ADH, é liberado pelas glândulas suprarrenais. Já está errado. Por quê? Quem é que libera o ADH? A hipófise posterior, a neurohipófise, tá? Quem produz? O hipotálamo. Tá? Então, hipófise e hipotálamo. Então, a gente não tem relação com as suprarrenais. Então, fica verdadeiro, falso, letra B. Duda, foi? Sim. Ah, tá. Tem mais alguma, Gurias? Da lista 6 a 14, por que seria abaixo do valor ideal? Ah, do eletrocardiograma. Isso, tá. Essa daqui, gente, é uma questão que nem foi biologia, na verdade, ela é uma cálculo. É simples de matemática, olha só. Ele fala que o batimento cardíaco está entre 60. Vamos ler o enunciado. O eletrocardiograma, exame utilizado para avaliar o estado do coração de um paciente. A 14, tá, Duda e Luiz? O coração de um paciente trata-se de um registro da atividade elétrica do coração ao longo de um intervalo de tempo. A figura representa o eletrocardiograma de um paciente adulto, descansado, não fumante, em um ambiente com temperatura agradável. Por quê? Tudo isso pode interferir no nosso batimento cardíaco. Principalmente o fumante, ele fica ofegante por nada. O calor também aumenta, né? E o calor também aumenta a frequência cardíaca. Então, aí considerando um ritmo normal entre 60 e 100 batimentos, na verdade é sempre o normal de uma pessoa, e isso depende do tamanho da pessoa. Pessoas muito altas tendem a ter uma frequência aumentada também, porque o coração tem que bater mais para mandar mais sangue para todo o corpo que é grande. E pessoas mais gordas Pessoas também, né? com sobrepeso também tendem a aumentar um pouquinho mais o ritmo cardíaco, tá? Então é considerado normal para uma pessoa numa condição fisiológica comum, tá? Então tem que olhar o paciente também, não adianta ter um parâmetro, o parâmetro não é para todo mundo, tá? Os batimentos por minuto, né? Até minuto. Com base no eletrocardiograma, apresentado identifica-se a frequência cardíaca, que a frequência cardíaca do paciente é. Ele está mostrando o tempo em segundos e ele está te falando que o normal é entre 60 e 100. Vamos dizer que seja 70, que é o mínimo, tá? 60 batimentos por minuto. Não é um batimento por segundo? Quantos segundos tem um minuto? 60, tá? Então, seria pelo menos... Luiz, 60. Isso aí, Luiz. Isso aí. Seria pelo menos, que eu não enxergo, olha só, vídeo só a janelinha. Pelo menos um batimento por segundo. Quando eu olho de 0 a 1, eu tenho meio batimento. Tá? O que é aquela primeira ondinha? Aí a gente chama do complexo QRS, tá? É uma ondinha, principalmente ali quando eu começo o batimento cardíaco, depois eu tenho então a sístole e depois a diástole e o intervalinho entre as ondas, tá? Então, principalmente aquela onda grande vai ser a sístole do meu ventrículo, que é o músculo mais grosso, mais elevado, então vai dar um traço maior. Então, o que eu tenho ali? Ele inteiro, que é o complexo QRS, a ondinha menor, a onda maior e a outra onda, elas têm que fechar o batimento cardíaco inteiro. De 0 a 1 já tem meio batimento, porque eu não estou bem na linha do 1, tá? Tem menos de meio, na verdade. De 1 a 2, aí aparece aquele batimento, quase basicamente ele inteiro, né? Tem um pedacinho do outro lado. De 2 a 3 também não tem um batimento inteiro, tem só um pedacinho de novo. De 3 a 4 tem um, de 5 a 6, de 4 a 5 não tem, desculpa. E também tem bem em cima do 5, depois de 5 a 6 não tem. Só ali, gente, eu não preciso nem fazer cálculo. Eu vou direto. Não tem um batimento por segundo, que é o mínimo, que é 60.
Então, ali eu já sei que está abaixo do valor ideal. Tá? Então, pela biologia, você fazer um raciocínio lógico. Pela matemática, vocês podem fazer um cálculo ali para ver. Mas essa distribuição, faz uma regra de E uma três. pessoa dormindo, se fosse um exemplo de uma pessoa dormindo, os batimentos podem baixar Aí de ele 60. reduz. Aí é diferente. Ele vai baixar para perto de 50, por aí, depende da pessoa também. Tá? Quando baixou demais, nosso corpo dá uma descarga elétrica. Se tiver aquela sensação já de acordar, parece que está caindo no precipício. Ah, sim. Acordou no sul. O que é isso, gente? É o teu corpo te dando. Sabe aquele choque elétrico para ressuscitar a pessoa? O teu corpo está fazendo isso naturalmente. Ele descarregou uma carga elétrica muito grande, porque ele disse: pô, essa criatura vai parar de respirar, daqui a pouco vai me matar. Entende? Então, ele manda tu respirar de novo. Tem gente que tem apneia do sono. E aí é horrível de ver, né? Porque essa pessoa tá assim, ó. Daqui a pouco tu vê. Aham. Agora eu morreu. Né? E aí o corpo Aí minha pensa avó nisso. tem isso, nossa, fica apavorada quando o peito vai. Eu queria ficar olhando pra ver dá pra ver o peito baixo. É. Porque assim, realmente é perigoso, daqui a pouco a pessoa para tanto de respirar que não oxigena o cérebro e morre, pode passar do outro lado. Então o corpo ele vai prevenir isso. Então é a parte do ideal. Tá? Tem mais alguma, gente? Vocês ficaram com dúvida? Eu não lembro se eu recebi essa. Vocês não querem botar no chat e ninguém não tá projetando aqui, eu tô vendo. Mas eu tô vendo aqui. Na questão 4, por que que a alternativa 4 estaria errada? Na questão 4, a 4. A 4 estaria errada? É. Não, a 4 está certa, na verdade. Ó, examine as afirmativas abaixo, relativas à respiração humana. Número 1, ela é responsável pela absorção de oxigênio e liberação do gás carbônico. Tá certo, número 1 tá certo. 2, o feto humano. Desculpa aí. A gente tá bravo. O feto humano respira através de brânquias. Que bom, virou um peixe agora. Não, né, gente? Tá errado. 3, então já nem termino de ler. 3, o sangue se utiliza dos glóbulos brancos para transportar oxigênio. Glóbulos vermelhos, as hemácias, os eritrócitos. Tá? Então tá errado também. E a número 4, o ar penetra pelo nariz, passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, onde se dá a troca gasosa. Tá certo? Tá, Duda? Será que eu botei no gabarito errado? Não, tá certo. É o 1,4. Ah, tá. É o 1,4. É que eu vi num site, então o site estava errado o gabarito, eu não vi que tinha um gabarito dentro do grupo. Tá também? Desculpa. Não, capaz, Duda, capaz. Não, e às vezes você me fala que às vezes eu posso digitar correndo o gabarito e digitar errado. Não tem problema. No incêndio, é comum que o indivíduo, a 5, tá, gente? No incêndio, é comum o indivíduo morrer antes por asfixia do que por queimadura. Tal situação ocorre porque, letra A, a fumaça destrói os leucócitos. Leucócitos são as minhas células de defesa. A fumaça destrói as células de defesa. Eu vou morrer de baixa imunidade? Não, né? B, as plaquetas são destruídas na presença do monóxido de carbono também. Não vou morrer de hemorragia por conta disso, então também não é. C, a hemoglobina combina-se com o monóxido de carbono, formando um composto estável. O que é uma ligação química estável, Carol? Aquela que eu não quebro com facilidade. Tá? E aí, o que ocorre? Quando o pigmento hemoglobina combina com o dióxido de carbono, que é o CO2, dióxido, tem 2 oxigênios, aí ele consegue dissociar de novo. A gente tem uma enzima chamada de anidrase carbônica que vai fazer essa dissociação em bicarbonato, que eu posso transportar pelo plasma, ou eu posso também transportar preso na hemoglobina lá na hemácia. E aí, o que acontece? Quando eu tenho... E aí, Mauro, tudo bom? Quando eu tenho essa dissociação, aí sim eu consigo... Então, é uma ligação química instável, eu consigo dissociar. Quando eu encontro o ambiente lá no alvéolo pulmonar rico em oxigênio, eu vou largar o CO2 e vou capturar o oxigênio na hemoglobina. Então, significa que quando troca a quantidade de oxigênio, quando troca o pH, porque quando eu libero o gás carbônico, eu formo o ácido carbônico, aí eu tenho a troca de pH que vai induzir ela a se desligar também, a dissociar. Então, quando troca o ambiente,
que é rico em oxigênio ou em ácido, eu já consigo fazer esse desligamento, essa quebra dessa ligação química. Quando é o monóxido de carbono, não. O que acontece? Eu perco a função da hemácia, da hemoglobina. Então a pessoa morre sem energia por falta de ATP, morre dormindo. Literalmente morre dormindo. Só que lembra aí, eu falei para vocês, né, da recuperação das pessoas do Boate Kiss, o documentário que mostra umas meninas que pegaram impacto e conseguiram ir para o hospital. E aí, do nada, os médicos ficaram inconformados que as gurias morreram, estavam bem, morreram. Isso foi porque, primeiro, tinha o monóxido de carbono, depois tinha um cianeto, acho que era, né? Mas também faz uma ligação estável e também perde a função da hemácia. Ah, então, é muito compostos químicos, na verdade, aquela porcaria de fazer esse bolo de tudo um pouco. Né? É, mas vai né? É. Mais alguma? 9, eu quero dizer, se vocês não têm dúvida. 9. Eu tinha dúvida naquela primeira que a Duda pediu. Ah, que foi a que a gente já fez, tá? A 9 ela é bem legal. Ó. No momento do Enem, sem dúvida, isso aqui foi no vestibular, não sei se foi da URGS, acho que foi da URGS. É, sem dúvida, causa nos candidatos uma mistura de sensações, aí, ó, Carol, com prazer por estar próxima à tão sonhada aprovação, emoção por vivenciar uma grande escolha e medo de cometer um equívoco e ao responder as questões. Essas sensações estimulam o sistema nervoso, ocasionando taquicardia. Taquicardia não é ataque cardíaco. Taquicardia é a aceleração descontrolada do coração, tá? Aumento da frequência e aumento da frequência respiratória. Só não fica assim, aquela respiração encurtada, isso é exatamente porque a gente não está oxigenando direito. Então, o simples fato de eu prestar atenção na minha respiração, eu assim, ó. Na hora da prova, ajuda a relaxar o corpo, tá, gente? Então, se vocês verem que tá, principalmente tu, né, para ter a crise de ansiedade, tá encurtado demais, o cérebro precisa de muito oxigênio para funcionar. Então, a gente controla na respiração e já se acalma um pouquinho ali também. Uma dica para vocês aí, né? A sinal alternativa que apresenta a glândula que foi estimulada e o hormônio produzido por consequência das sensações citadas no texto. Letra A, suprarrenal e adrenalina. Letra B, tireoide e adrenalina. C, tireoide e calcitonina. Ou D, hipófise e adrenalina. Nas adrenais, letra A, suprarrenal, né? A gente tem a região que a gente chama de adrenais, onde a gente libera grande quantidade de adrenalina. Tá? Então, é a letra A. Fácil, né? Se não tem mais dúvidas, a gente faz uma locução de 2008 mesmo. Não, mas é aquela paciência. Se você não tem mais dúvidas, isso, letra A foi, Luiz. Eu não tinha visto a tua resposta, mas era a letra A. Tá certo, então. Gente, vamos começar a falar de botânica. Eu vou falar só um pouco sobre a taxonomia das plantas, não vai dar tempo de ver tudo hoje. Se vocês verem aqueles slides com bastante coisa, tá, da botânica, então eu vou usar ele bastante ali, mas é assim, ó, a botânica ela é gigante. Então eu vou resumir para vocês o que é principal para a hora da prova. Intensivo não dá tempo, né? A gente vê tudo no detalhe. Vou dar uma pincelada em botânica, uma pincelada em genética, assim vai, né? Ecologia, hidrologia, e já é, não tem tudo. Como passa rápido, né? Achei muito pouco tempo para a prova. Reino Plant, então, gente. Características gerais. Lembrando, a gente tem os 5 reinos. Reino Monera, que é das bactérias, das bactérias. Reino Fungi, ou Fungi, na verdade a pronúncia é Fungi, que é dos fungos, né? Tanto dos microscópicos quanto dos cogumelos. E temos o reino Animalia, que aí entram os animais, tá? Falta a gente ver os invertebrados, a parte dos invertebrados a gente deu uma olhada, depois a gente vai todo aqui também. E a gente tem depois o reino protoctita, que é dos protozoários e das algas, e o reino plant, que é o das plantas, tá? Dentro da característica, gente, se classificava, inclusive, fungo como planta antigamente. Não sei se vocês já viram, eu peguei uma vez quando eu entrei para biologia, peguei um livro na biblioteca da biologia lá, que tinha, era um livro antigo, e ele tinha fungo no meio do livro da botânica. Isso porque o cogumelo, por exemplo, é uma planta, né? Ele é enterrado no solo, ele é grande, ele é microscópico, e até os fungos na microscopia são muito parecidos
como florezinhas, margaridas, né? A forma que ele produz os coníferos na ponta da ilha também lembram plantas. Como é que eles foram retirados de dentro do reino plante? Uma das características que diferenciam as plantas é a presença da parede celular de celulose, tá? Capacidade de fazer fotossíntese, que são autotróficas, e aí também retira os fungos. O fungo ele tem parede celular de quitina, que é uma substância rígida, parecida com aquela da carapaça do exoesqueleto de um cascudo, por exemplo. E também ele não tem fotossíntese. Oi? A reserva, não? E a reserva. É a reserva também. Na verdade, é uma função estrutural dos carboidratos. Bom, e depois, gente, a gente também tem outra característica que é fotossíntese. São autótrofas, produzem seu próprio alimento. O fungo não produz seu próprio alimento, não libera enzimas que vão quebrar os produtos de uma planta, de um animal, para se alimentar, né? Servir de uma maneira geral. Então, e aí a gente tem um processo evolutivo, porque quando a gente fala das algas verdes, elas são um ancestral em comum com as plantas terrestres. Inclusive, se vocês olharem para uma uva, que é chamada de alface do mar, olha a alface é uma planta, né? Então, ela é muito, muito parecida com uma planta. Qual a diferença, gente? Principalmente no embrião. As algas produzem um embrião unicelular, a planta produz um embrião multicelular. E os órgãos reprodutivos, que são os arquegônios dos anterídeos, são bem diferenciados nas plantas e nas algas não existe órgão reprodutivo. Ela libera os gametas na água, fecunda uma célula, fecunda outra, mas não tem aquela função de órgãos especializados na reprodução. Por que o mofo, no caso que é um fungo, ele se dissipa tão rápido quando tem umidade no ar? Aí, porque ele precisa ele, na verdade, ele se reproduz mais, ele prevalece. Então, se tu tinha de um farelinho daquele que caiu ali, ele germina todo aquele micélio, conjunto das vitas, que vai se reproduzir no canto da minha parede, por exemplo. E aquilo, gente, ele precisa de umidade para sobreviver, tanto que no verão, quando está seco e a gente deixa bastante vento correndo dentro de casa, eles acabam morrendo e não se disseminam mais. Então, ele precisa da umidade, não é porque a umidade vai carregar o esporo dele, não, é porque ele vai permitir que o esporo germine. Entende? A regra é um pouquinho diferente. Na planta, gente, depois eu vou falar um pouco sobre hormônios vegetais, vocês vão ver que tem influência, inclusive, de obter, por exemplo, se eu tirar uma laranja estragada da fruteira, pode ser mofada, né, nessa época aqui. Tirei uma laranja estragada, no outro dia, eu tenho um monte de laranja. Só que eu tirei só aquela, estava mofada. No outro dia tem outra mofada. Por que isso aconteceu? O fungo, como é aquele pozinho, ele é microscópico, a gente não enxerga. Então, caiu um pozinho ali dentro da fruteira, da outras frutas que a gente não enxergou. E outra, quando a fruta está apodrecendo, ela libera um hormônio chamado de etileno. E esse hormônio, gente, ele induz a maturação dos outros frutos ali. Ele é um gás, ele é uma forma gasosa. Então, ele vai estimular que aquele fruto que estava ali intacto, bonitinho, começa a amadurecer demais e apodrecer. Frutas, quando botam muitas frutas juntas, que acontece essa. Isso, porque aí uma apodrecendo, apodrece tudo só pra cima, tá? Aí é aquela coisa que a tua mãe te fala, diga com quem anda de direito quem é. Se tu anda com as frutas podres, também vai ser outra, né? Não, ele não precisou pra ir, mas os frutos faz todo sentido. Os frutos, se tu tem uma fruta podre, geralmente vai aparecer outra no outro dia, no mesmo lugar, exatamente por conta do gás etileno, tá? Gente, questão então. Plantas vão conquistar o ambiente terrestre, então a alga está em água em abundância. Quando eu falo da planta, eu já falo de. Lembra quando eu falei dos anfíbios que eu falei para vocês? Então, a conquista do ambiente terrestre, a vida surgiu na água. Então, o primeiro elo evolutivo dos cordados é o peixe. Depois, anfíbio. O que quer dizer isso? Anfi quer dizer duplo e bios, vida dupla. Eles passam toda a vida adulta no ambiente terrestre, mas ainda voltam para a água para se reproduzir, porque o ovo não tem aquela casca que vai proteger da dessecação, da degradação ambiental. E aqui a gente já tem uma questão interessante também no evolutivo. Quando eu falo das briófitas, elas são mais próximas do ancestral comum a essa alga. Tá? Se eu falar que a alga originou a planta, eu estou falando que o homem veio do macaco. Tá? Lembra que eu falei que na evolução é errado eu falar isso? Tem um ancestral em comum. Aí sim. Então, há características em comum.
As briófitas são as primeiras plantas, são consideradas os musgos. São muito pequenininhas, as plantas hepáticas, os antoceros, não sei se vocês já ouviram falar, então são muito pequenininhos. Se a gente olha nessa época de chuvarada, brota muitas vezes no canto do muro, em cima do telhado, né? Transforma às vezes um tapetinho em cima de uma pedra. Então, as briófitas, elas são plantas que não têm tanta requisição nutritiva no solo para elas se desenvolver, tanto que elas brotam em cima de pedra, né? Elas conseguem quebrar as sais minerais das rochas para sobreviver, os micro-organismos que estão ali fazendo essa quebra, ela absorve. E também, uma outra questão é que, aonde eu vou encontrar as briófitas em ambientes úmidos? Porque elas são completamente dependentes da água, porque elas ainda têm muito em comum com a alga. Só que aí vem uma questão, ela já começa a desenvolver órgãos, a alga está boiando no meio da água, então ela tem água em abundância, não precisa capturar água de lugar nenhum. A planta, ela deve estar no ambiente terrestre, então de onde que ela vai puxar água? Do solo, geralmente, né? Só que vem essa questão, ela tem o que a gente chama de rizoide, cauloide, filoide. Oide significa similar, rizoide, similar a uma raiz. Cauloide, similar a um caule, e filoide, similar a uma folha. Os órgãos da conquista do meio terrestre são raiz, caule e folha. Então, aqui a gente já começa a derivar evolutivamente para as características terrestres, né, que já não são tão em comum com as algas. Mas aí vem a questão, eu ainda preciso de muita chuva, muita água para ela sobreviver, porque ela não tem vaso condutor de seiva. Que, cuidado, né? Eu comparo muito com o ser humano. O que seria? As nossas artérias, as nossas veias, xilema e floema, que é o vaso condutor. Xilema ou lenho conduz a seiva bruta da raiz até a folha, que é a água e os sais minerais. E o floema, depois da fotossíntese, eu vou produzir glicose, carboidratos de uma maneira geral, e vou distribuir ao longo do corpo da planta para nutrir ela. É o floema que faz essa distribuição. Comparando. Veias chegam ao coração com sangue rico em CO2. E aí faz a troca gasosa e volta para o coração para ser bombeado pelas artérias. Então, seria o meu xilema, a minha veia, e a artéria, o meu floema, que é o que produziu o que eu já queria, que era o oxigênio, ali, no caso, o nutriente, que a planta produz seu próprio. Depois, gente, aí então ela depende da água para a reprodução, então, e ela também depende da água para a distribuição dos nutrientes e oxigênio de uma célula para outra. Por isso que ela é tão pequenininha, ela não cresce. Então, se a gente olhar, tem que dar até uma lupa para enxergar a cápsula, as estruturas, porque ela é muito pequenininha. Quando eu olho para a pteridófita, pteros significa embrião. Depois eu vou mostrar para vocês um embriãozinho de uma samambaia. Ele nasce todo enroladinho, parece um feto de um bebê. Por isso que a gente chama de pteridófita, de fixo vegetal. Aqui a gente já tem o surgimento. Quando a gente olha no cladograma, gente, isso aqui significa alguma coisa que surgiu diferente, e aqui seria uma característica, uma novidade evolutiva que surgiu para surgir esse grupo. Então aqui tem folha, caule e raiz, novidades evolutivas. E também vasos condutores de seiva, xilema e floema. Então, nas pteridófitas, já tem vasos para conduzir a seiva. Então, ela vai ser uma planta que vai poder crescer e crescer muito. Se vocês forem olhar em época do Carbonífero, tinham samambaias gigantes que provavelmente abasteciam a nossa atmosfera de oxigênio, de grande quantidade de oxigênio, para os dinossauros, que são animais gigantes, conseguirem desenvolver. Então, uma das teorias é, se a gente tentasse fazer um Jurassic Park hoje, o DNA do dinossauro não se preservaria por tanto tempo. A gente sabe que ele não consegue se preservar tanto. Segundo, ele não ia conseguir sobreviver na nossa atmosfera. Então, a gente tinha que criar uma bolha, alguma coisa do tipo, para criar ele lá dentro, porque ele não ia conseguir, ele precisa de muito oxigênio, e a gente não tem tanto hoje na nossa Ainda bem atmosfera. que o ser humano é louco, ele não daria tentar. E segundo teorias, inclusive, o dinossauro seria um dos nossos predadores naturais. Sim. Né? Então, ele precisou desaparecer para aparecer em outras espécies. Então, se a gente quer trazer à tona uma espécie que já foi extinta, pode dar problema na regulação ambiental. Né? Então, tem umas viagens loucas aí no Jurassic Park, né? Que não conseguimos nem entrar muito ao quesito, mas uma delas é essa. Né? E outra que era que eles falavam no intestino do mosquito. Como é que era? No estômago do mosquito, eles achavam. Tem muito vídeo que fala, né? Acharam no estômago do mosquito. O mosquito não tem estômago, gente. Não para de viajar, né? A gente tem
Muita viagem ainda, depois a gente vai falar sobre, né, mas tem muita viagem em cima disso. Então, tem essa questão que as pteridotas, gente, elas já são plantas que estão, lembra do anfíbio? Elas estão naquele passo da conquista do ambiente mais seco, do ambiente terrestre. Como ela já tem raiz, caule e folha, a raiz puxa a água, conduz via xilema ou lenha até a folha, faz para conseguir distribuir esses nutrientes. Então, só que ainda tem uma questão. Lembra do anfíbio? Ele ainda depende da água para a reprodução e pteridófitas também. São plantas que precisam da chuva, do orvalho, para levar o gameta masculino até o gameta feminino para fazer a fecundação. Quando a gente fala da... Aí vem uma outra vantagem evolutiva. E aqui? Gente, vou ter que sair. O meu pai tá numa prova e ele não sabe as coisas, ele que ajuda. Eu vou só falar com ele rapidão. Não, é pra mim entrar no vídeo e responder as questões. Tá, eu não faço uma coisa dessa. Novidade evolutiva que surge então antes da gimnosperma. Surgem as sementes. Gimnos quer dizer no esperma semente, tá? Então, gimnosperma são sementes nuas. O que significa isso? Não tem fruto. Então, a gente já vem com... Aí, vaso condutor de seiva já surgiu antes, permanece. Tem xilema, tem floema. São plantas maiores ainda, inclusive, né? E a gente tem a conquista definitiva do ambiente terrestre. Já foi uma questão do Enem, acho que até coloquei para vocês, né? Já foi uma questão do Enem falando sobre a conquista do ambiente terrestre nessas plantas. Ah, eu não mandei a lista para vocês, né? Ah, eu acho que é essa, não. Tá, então eu vou deixar contigo, com a Carol, e vou guardar, tá, Luiz? Luiz e Duda tá guardada de vocês, e vou mandar no grupo depois a listinha. Vai dar Tá bem, obrigada. teste que vai acontecer. Vou botar aqui portal, que vai acontecer por essas plantas. Aqui. Depois eu mando o gabarito para vocês, que eu acho que eu não digitei esse gabarito. Tá. Aí, ó, bastante botânica, tá lá para vocês. Então, aqui, gente, já vem a questão que essas plantas, elas não dependem da água para fecundação, para conduzir um gameta até a outra, da estrutura masculina para a feminina. Elas vão depender do vento. E aí vem a época de finados, que está chegando. Depois dessa chuvarada, vai chegar as ventanias. Já tinha, né? Já está chegando um pouco, né? Então, não é porque as almas estão flutuando e nada do tipo. Na verdade, é uma época muito importante que antecede a primavera. Então, o grão de pólen vai ser levado da estrutura, né, masculina até a feminina e vai fazer a fecundação. No caso das gimnospermas, elas não têm flores bem desenvolvidas. O que é a flor dela? A pinha. Então, a gente vai chamar, né, inclusive, plantas que não têm flor de criptógamas, que não têm os órgãos reprodutivos aparentes, briófita e pteridófita, né? E a gente vai chamar de fanerógamas as gimnospermas e as angiospermas. Ou seja, o órgão reprodutivo ele já é grande, aparente, bonito. No caso dela, a gente chama de cones, que são as pinhas. Tá? Então, quando a gente olha para um pinheiro, a gente vê exatamente aquilo ali. A pinha tem diferença entre elas. Vou ver se eu trago para vocês na aula que vem. Como a gente vai seguir na quinta-feira, no quarto não dou aula, porque é feriado, né? E lá no Imaculada, que é a escola do Dó, tem muito pinheiro. Eu caio uns pinhas lá para dar aula. Mas eu vou ver, acho que eu devo ter em casa, vou ver se eu lembro e dou uma olhadinha. Tem uma que parece uma espiga de milho, que é magrinha, fininha, aquela é a pinha masculina, o cone masculino. E aquela mais gordinha é a pinha feminina. Então, por que ela é mais ampla? Exatamente porque ela vai abrigar o corpo do embrião. A fecundação vai acontecer na mãe, né? No organismo, no órgão reprodutivo materno. Então, às vezes a gente olha para aquela, se eu saber isso, eu olhava para aquilo e dizia, é uma pinha que não se desenvolveu direito, não cresceu, não deu tempo dela crescer. Não, na verdade, não era pinha masculina. Mas tem diferença. E tem planta que só produz pinha masculina, tem outra que só produz pinha feminina, tem algumas que produzem as duas. No caso da fecundação, vai desenvolver depois dentro disso o pinhão. Então, o pinhão é uma semente nua. Chato pra caramba de comer, mas eu gosto. Mas é chato de comer, porque aquele tegumento é a casca simplesmente da semente. Tá? Então, não tem um fruto ao redor. Então, a gente ainda não tem um mecanismo de dispersão, que é a atratividade pelos frutos que vão ter nas angiospermas.
Quando a gente olha, então, para as novidades evolutivas, antes das angiospermas, ó, surgem flores e flores coloridas, bonitas, porque a pinha é considerada uma flor de madeira rudimentar, mas o grão de pólen, ele já surgiu antes aqui. Então, ele já foi importante para a conquista do ambiente terrestre. Porque agora eu só vou puxar água na raiz para manter o metabolismo funcionando. Mas não vai se difundir nutriente de uma célula para outra através da água, que nem a briófita. Não vai depender da água para carregar o gameta, que nem a pteridófita. Então, eu já digo que é a conquista definitiva do ambiente terrestre. E quando a gente fala dos cordados, seria o réptil, que é o ovo com casca rígida, que vai evitar que desseque no ambiente, que nem o anfíbio acontecia. Quando a gente fala aqui, então, surgem flores e frutos. A gente chama de fanerógamas, porque fânero remete a adorno. No caso do boi, ele tem fâneros, que a gente chama de chifres. E eles são atrativos sexuais. A vaca vai escolher o boi de acordo com o chifre dele. Você sabia disso? Então, em vários outros animais que tem chifre, é sempre o macho que vai ter para atrair a fêmea. Então, é uma característica bem legal, né? Aqui, o fânero é a flor, é o atrativo, né, para a reprodução. Então, no caso das angiospermas, gente, aonde a gente olhar e tiver um bosque, uma floresta, um mato que seja, tem plantinha com flor, tem angiosperma. E por que isso, gente? Aí vem o mecanismo de dispersão. Além do vento, que vai seguir fazendo a polinização dessas árvores, nós temos abelhas que vão chegar para se alimentar pelo cheiro do néctar no meio da flor, e ela vai disseminar o grão de pólen de uma flor para outra e vai fazer a fecundação, e vai levar de um ambiente que ela voa longe do ambiente para o outro. As aves vão ser atraídas porque elas enxergam como ali pela cor da flor. Então, beija-flor, por exemplo, quando a gente tem hibisco, uma árvore bem colorida, ele vem e ele vem se alimentar do néctar e, consequentemente, o grão de pólen vai ter um ganchinho na ponta que vai fixar o corpo desse animal e vai ser levado até outra, muitas vezes 1 quilômetro de distância. Então, se não tinha aquela planta ali, vai começar a surgir, principalmente pela dispersão do fruto, gente, porque o fruto nada mais é do que o ovário fecundado e desenvolvido, que é a estrutura feminina da flor. Então, se a planta só tem uma flor, aí a gente vai ter as plantas hermafroditas, que tem a parte masculina e feminina juntas, mas às vezes tem só a flor feminina e só a flor masculina. Aquela que tem a flor feminina é a que vai gerar o fruto, vai cair as pétalas, as sépalas, e o ovário simplesmente vai começar a inchar e desenvolver, e dentro vai gerar um embrião, que é a semente. Então, a gente tem ali numa gestação de uma mulher grávida, também ocorre no corpo da mãe, não é? Então, é na planta mãe, é na flor feminina que vai acontecer esse desenvolvimento, ou na parte feminina da flor que vai acontecer o desenvolvimento do fruto verdadeiro. Os falsos frutos é quando desenvolve outra coisa. É o receptáculo floral, é o pedúnculo floral, outra coisa que não é o ovário. E aí vem essa questão, então, gente, aí quando um animal vai comer o fruto, cuidado, tá, gente? O fruto ele não vai nutrir a semente para ela germinar. Vocês já plantaram feijãozinho no algodão, né? Não fizeram isso, façam. Para vocês terem, se não tiverem infância, se vocês não plantaram feijãozinho no algodão. Senão a gente faz isso. Acho que trata de fazer uma aula prática aí de botânica para vocês. Mas não tem nutriente nenhum, porque eu botei o algodão, que é uma coisa morta, seca ali, e eu vou embeber ele em água simplesmente para a planta, para a semente germinar. Então, da semente, existe uma substância de reserva, chamada de albúmen, que vai dar energia para a semente brotar. E o feijãozinho, vocês nasceu sem terra, sem nutrientes da terra. Então, é exatamente por conta disso. Então, o fruto não, por mais que ele seja docinho, tenha carboidratos, isso e aquilo, ele não alimenta a planta. Ele simplesmente vai servir para tu ir lá, pegar o fruto, comer e largar a semente. Não vai comer. Né? Se tu comer a semente, beleza, vai sair um cocô. Então, se é uma ave, aí o café mais caro do mundo, qual é? Aquele produzido por uma semente que passou pelo trato digestivo de um passarinho. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, esse é o cocô do passarinho. Literalmente, é o café que passou por um processo das enzimas digestivas do passarinho. Como a gente não digere a celulose, que é o revestimento da casca da semente, ela vai sair inteira no cocô. Né? Então, se tu engolir a semente, tá comendo bergamota e não quer botar fora, não tem problema, tu vai engolir, percebe o cocô e vai ficar inteiro em algum outro lugar. Quando o esgoto for para o descartar, levando a semente
No caso do passarinho, vai ficar no ambiente, né? Vai dessecar as fezes, vai ficar só a semente pode cair num solo fértil e germinar. Então, é um mecanismo de dispersão das sementes. Por isso que a gente vê tanta angiosperma. E só para finalizar, angio vem da palavra anjo, que quer dizer proteção. Esperma, semente. Semente protegida dentro do fruto. Tá? Então, proteção e dispersão. Certo, gente? Então, você já tem subsídio para responder algumas. Depois a gente vai falar sobre a reprodução das plantas de uma maneira bem geral. Eu vou resumir para vocês, eu vou acabar com esse mito que botânica é chato, que botânica é difícil. Principalmente por conta da reprodução das plantas, vocês vão ver que é tudo igual. Vai mudar o nomezinho muitas vezes, mas é tudo igual. Certo? Então tá. Beijinho. Tchau. Vem, já vamos tentando fazer as questões para ter as dúvidas. Até mais. Deus muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Luiz. Duda, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, Duda.